A vista do avião a caminho do Havaí era de tirar o fôlego, mas eu nunca imaginei que minha ex-namorada do ensino médio estaria sentada bem ao meu lado. Para piorar, ela começou a relembrar o passado, falando sem parar sobre o quão inútil eu era. Sem que eu sequer perguntasse, ela fez questão de contar como sua vida está maravilhosa agora, casada com um homem rico e extremamente importante para ele. De repente, um anúncio ecoou pelo interfone. Há alguém a bordo que saiba pilotar um avião? O clima na cabine mudou instantaneamente. Algo sério estava acontecendo. Era chocante que estivessem pedindo um piloto, e não um médico. Os passageiros começaram a murmurar, apreensivos. Piloto? Esse avião está com problemas? Enquanto olhava ao redor, um dos comissários de bordo me viu e exclamou. Oh! É você! Foi nesse momento que aconteceu algo que calou minha ex-namorada de uma vez por todas. Meu nome é Jake. Desde criança, sempre tive uma fascinação incomum por aviões. Para ser sincero, eu me interessava por qualquer coisa que pudesse voar. Ver pássaros e insetos deslizando livremente pelo céu sempre me pareceu incrível. Eu queria poder voar também. Pensava que, se tentasse bastante, talvez um dia eu criasse asas. Acreditei nisso com todas as forças. Mas, infelizmente, não importava o quanto eu corresse, as asas nunca apareciam. Quando eu tinha 5 anos, vi um avião pela primeira vez. Foi incrível ver aquele pedaço de metal sem vida voando pelo céu. Isso aconteceu durante umas férias em família com meus pais. Aquele enorme pássaro de aço, deslizando lá no alto, me marcou de um jeito tão profundo que, a partir daquele momento, passou a ser um símbolo de liberdade para mim. Desde então, minha paixão mudou. Antes eu gostava de carros e trens, mas agora meu coração pertencia aos aviões. Me tornei um garoto completamente fascinado por eles. Eu memorizava nomes de aeronaves e companhias aéreas, passava horas folheando livros só para olhar suas fotos. Percebendo meu entusiasmo, meus pais começaram a me levar ao aeroporto toda semana. Eles nunca me colocaram em um voo, mas achavam que apenas ver os aviões decolando e pousando já seria o suficiente para me deixar feliz. E, de fato, era. Meus pais e meus irmãos mais novos nunca compartilhavam da mesma admiração que eu tinha pelos aviões, mas sempre me ouviam com um sorriso quando eu falava empolgado sobre eles. Naturalmente, meu maior sonho passou a ser me tornar piloto. Eu queria estar no comando de um avião e sentir a liberdade de voar pelos céus. Esse foi o primeiro grande sonho da minha vida. Até hoje, acho um pouco incomum uma criança ter um objetivo tão realista desde tão cedo. Meu pai sempre dizia: para ser piloto, você precisa estudar muito. E eu era um ótimo aluno para minha idade. Para mim, estudar parecia um preço pequeno a pagar se isso significava que um dia eu poderia pilotar um avião. Meus professores sempre falavam que o segredo para se sair bem nos estudos era ter um objetivo claro para o futuro. E eu sentia exatamente isso. Se estudar era o caminho para realizar meu sonho, então eu mergulharia de cabeça nos livros, sem reclamar. Além disso, um dia meu pai mencionou algo curioso. Ouvi dizer que, se você tem cáries. Me disseram que, se eu tivesse cáries, não poderia me tornar piloto. Então, eu comecei a escovar os dentes com mais dedicação do que qualquer outra pessoa. Acho que fiquei tão bom nisso que poderia até ter virado um higienista dental. Claro, depois descobri que isso não era uma regra para todos os pilotos. O problema com cáries só afeta aqueles que pilotam certos caças militares, por causa da pressão do ar. Se alguém dissesse que eu precisava estar fisicamente apto para ser piloto, eu dobrava meu treino de musculação e exercícios sem pensar 2 vezes. De qualquer forma, minha infância foi muito mais sobre aviões do que sobre brincadeiras. Quando cheguei ao ensino médio, comecei a levar ainda mais a sério meu caminho para me tornar piloto. Eu acreditava que, sem estudar em uma escola ou faculdade respeitável, não teria chances de pilotar um avião. Por isso, continuei me dedicando ao máximo nos estudos e nas atividades físicas. Além disso, me preocupava com minhas amizades.
Eu fazia questão de me dar bem com todo mundo, evitando criar inimizades desnecessárias. Também evitava pessoas que traziam estresse sem motivo. Meu objetivo era me conectar com o maior número possível de pessoas, absorver o máximo de experiências e torná-las parte de mim. Embora seja um pouco constrangedor dizer, eu era relativamente popular entre as garotas. Receber a atenção delas se tornou algo cada vez mais comum, e, para ser sincero, isso era uma sensação boa. Meus amigos viviam perguntando como eu conseguia tanta atenção feminina, mas, como eu não estudava nem me exercitava para ser popular, nunca soube dar uma resposta satisfatória para os meus amigos quando me perguntavam sobre isso. No meio de tudo isso, uma garota se declarou para mim e queria namorar comigo. O nome dela era Susan. Ela era a garota mais bonita da nossa turma, popular entre os alunos e até entre os professores. Ser abordado por uma garota tão incrível me deixou nas nuvens. Eu não via motivo para recusar, então aceitei sem pensar muito. Era a minha primeira vez namorando alguém, e eu não fazia ideia do quanto Susan seria um problema. Ela ficava chateada sempre que eu falava com alguém que ela não conhecia, fosse homem ou mulher. Para evitar brigas, eu sempre acabava comprando algo para ela, só para melhorar seu humor. Com o tempo, suas exigências aumentaram. Ela queria que eu apagasse os contatos de todas as garotas do meu telefone e esperava que eu respondesse suas mensagens imediatamente. Susan era extremamente egocêntrica e raramente pensava nos outros. Do nada, ela soltava frases como: "Quero que você seja o namorado perfeito." Isso começou a atrapalhar meu tempo de estudo e exercícios. Ela insistia que eu deveria passar a semana inteira só com ela. "Ah, e você vai pagar pelos nossos encontros, é claro." Afinal, seria horrível fazer sua namorada pagar. Essas exigências eram demais para mim, que ainda estava no ensino fundamental. Com o tempo, estar com Susan começou a parecer sufocante. No verão daquele ano, durante o ensino fundamental, aconteceu a pior tragédia da minha vida e meu pai faleceu em um acidente. Perder meu pai, que sempre acreditou no meu futuro e tinha grandes esperanças para mim, foi devastador. Perder meu pai foi mais difícil para mim do que para qualquer outra pessoa. No ensino fundamental, muitas vezes eu via minha mãe vibrante e cheia de vida parecendo cansada e sem energia. Eu queria animá-la, mas estava tão sobrecarregado pelos meus próprios sentimentos que não conseguia oferecer muita ajuda. Nossa família mergulhou em uma tristeza profunda depois de perder alguém que todos nós admirávamos. Cada um de nós teve que lutar ainda mais para seguir em frente. Minha mãe, que até então era dona de casa, precisou começar a trabalhar fora. Como consequência, ela não podia mais cuidar do meu irmão mais novo, então eu assumi essa responsabilidade. Naturalmente, isso significava menos tempo para estudar e praticar esportes, mas era um sacrifício necessário. Não era algo difícil de aceitar, pois eu sabia que estava fazendo isso pelo bem da família. Claro, além dos estudos e dos esportes, outra coisa teve que ser cortada, o tempo que eu passava com Susan. "Por que você não entrou em contato?" Ela me perguntou. Quando expliquei a situação da minha família, a resposta dela me chocou. "E daí se sua mãe está trabalhando? Ela pode cuidar do seu irmão quando voltar do trabalho. Você não precisa fazer isso." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fiquei horrorizado ao ver como ela podia ser tão insensível com uma família que estava de luto, apenas porque se sentia negligenciada. Naquele momento, percebi que não precisava de uma namorada que não conseguia demonstrar compaixão em um momento tão difícil. Então, terminei com Susan. Eu não queria mais comprometer minha estabilidade emocional por causa dela. No entanto, pouco tempo depois, na escola, a história se espalhou de uma forma completamente diferente e diziam que foi Susan quem me abandonou. Além disso, ela começou a espalhar boatos e falar mal de mim para todos. Foi quando vi suas verdadeiras cores. Mas, para ser honesto, com tudo o que estava acontecendo, eu me sentia indiferente. Tudo o que eu podia fazer era ajudar minha família, nem que fosse um pouco.
Cheguei a pensar em desistir do ensino médio e conseguir um emprego. Minha mãe foi contra, mas depois de muita conversa, acabou permitindo mesmo com lágrimas nos olhos. No fim das contas, as únicas coisas que eu sabia fazer bem eram trabalhos físicos e estudar. Então, tentei encontrar um emprego que aproveitasse essas habilidades. No dia da formatura, de alguma forma, Susan descobriu que eu não iria para o ensino médio. Ela não perdeu a oportunidade de me provocar. Você não vai para o ensino médio? Sem olhar para ela, simplesmente respondi assim e tentei me afastar. Mas, pelas minhas costas, ela continuou. Hoje em dia, quem não vai para o ensino médio? Você deve ter ambições tão baixas. Vai ficar no fundo do poço para sempre. Naquele momento, imaginei que provavelmente nunca mais haveria. Não havia motivo para me incomodar com alguém como ela. Então, apenas ignorei e saí da escola. O tempo passou. Agora, estou no aeroporto, passando pelos procedimentos de verificação para um voo doméstico. Estou indo para o Havaí em uma viagem pessoal. Confesso que fico um pouco envergonhado de admitir que nunca estive no Havaí antes, então estou realmente animado. Minha impressão do lugar sempre foi a de um paraíso com praias lindas e muita comida gostosa. Mas, por ser um destino tão distante, nunca encontrei tempo para ir. Mesmo se tivesse planejado viajar antes, acho que ficaria indeciso sobre o que fazer e, no fim, provavelmente acabaria só ficando no hotel. Talvez seja por isso que nunca tive coragem de ir sozinho até agora. No entanto, um dos meus amigos abriu um restaurante no Havaí, então decidi ir lá para comemorar. Aproveitei a oportunidade e pedi a um amigo que me mostrasse os melhores lugares da ilha durante a viagem. Planejei tudo com calma para ter tempo de explorar os pontos turísticos. Eu não consegui evitar aquela sensação de excitação, me sentia quase como uma criança animada. Mas tudo bem, afinal, era uma experiência nova para mim. Me acomodei confortavelmente no meu assento. Sempre gostei daquela leve agitação dentro do avião antes da decolagem. Há algo nesse momento que acho emocionante. Coloquei minha bagagem de mão debaixo do assento e me peguei olhando pela janela, perdido na vista lá fora. Mesmo antes de decolar, aquela visão já era única, algo que você simplesmente não consegue ver em nenhum outro lugar. Eu tive sorte. Consegui um dos melhores assentos, um pouco afastado da asa, com uma visão ampla e sem obstruções. Era simplesmente incrível. Com um tempinho antes da decolagem, deixei minha imaginação viajar, pensando nas paisagens de tirar o fôlego que veria acima das nuvens. O avião estava praticamente lotado. Quase todos os assentos estavam ocupados, mas, curiosamente, ninguém havia sentado ao meu lado. Será que esse assento não foi reservado? Ou talvez a pessoa estivesse atrasada? De qualquer forma, eu tinha sentimentos mistos. Com o avião tão cheio, me senti um pouco culpado por estar aproveitando esse espaço extra só para mim. Mas, por enquanto, decidi apenas olhar pela janela e curtir esse momento raro. Bang! De repente, um som alto interrompeu meu devaneio. Alguém se sentou rapidamente ao meu lado, jogando seus pertences no assento. Mesmo depois de se acomodar, essa passageira de última hora ainda esbarrou o cotovelo em mim. Mas nenhum único pedido de desculpas saiu da boca dela. Além disso, o perfume forte e os cosméticos exagerados tomavam conta do ar ao meu redor. Eu não encontrava alguém tão desconsiderado assim desde o ensino médio. Ela me lembrava exatamente aquelas pessoas desagradáveis daquela época. Peguei um reflexo fraco do assento ao lado no vidro da janela e percebi algo escuro ao redor dos olhos dela. Provavelmente eram apenas óculos escuros, mas era tudo que consegui distinguir. No entanto, usar óculos escuros dentro de um avião me pareceu um tanto arrogante. Talvez eu estivesse sendo um pouco crítico demais, mas a impressão inicial não foi boa. Depois de alguns momentos de inquietação, a passageira ao meu lado lançou um olhar furtivo na minha direção. Involuntariamente, olhei de volta. E me arrependi na mesma hora.
Apesar da maquiagem forte e do visual chamativo, eu a reconheci imediatamente. Era alguém que eu preferia esquecer. Ora, se não é o garotinho abandonado. Como você tem passado? Um arrepio percorreu minha espinha. Será que essa viagem, que já parecia estar começando mal, ia continuar nesse ritmo? Decolando sob céus tempestuosos. Se fosse para fazer uma comparação, essa seria perfeita. Vendo que eu permaneci em silêncio, ela continuou. Esqueceu de mim? Certamente você não esqueceu o tapa que eu te dei, né? Ela tirou os óculos escuros com um movimento exagerado. E lá estava ela. Susan. Minha ex-namorada do ensino médio. O rosto dela continuava impressionantemente bonito, mas, pelo jeito que falou, estava claro que sua atitude não havia mudado nem um pouco. Desde a formatura, hein? Quanto tempo! Nunca pensei que te encontraria aqui. Ela riu com desprezo. Você, voando de avião? Para um abandonado a como você, isso é ousado. Ela fez uma pausa e, com um sorriso irônico, acrescentou. Ou será que você está indo trabalhar num barco de pesca de atum? Parece que a velha Susan continuava a mesma. Sempre pronta para humilhar os outros com seus comentários sarcásticos. Ela parecia ter esquecido até de respirar, disparando insultos um atrás do outro. Que peça rara essa mulher! Apenas respondi. Só estou de férias. Depois, voltei a olhar para a vista lá fora, tentando minimizar qualquer conversa com ela. O avião começou a se mover lentamente, pronto para decolar. Eu estava animado para um voo tranquilo, mas agora parecia que estava prestes a embarcar direto no inferno, graças à minha infeliz companheira de assento. Sinceramente, eu preferia estar dormindo pacificamente na asa do avião do que ao lado dela. Susan pareceu ofendida com minha frieza. Depois de um ATSK bem audível, ela começou a falar sem parar. Reclamou de como eu fui um namorado horrível, como o namorado que ela teve depois de mim era muito mais bonito, como o tempo que passou comigo foi um desperdício. Era um bombardeio de comentários esperando por uma reação. Mas eu não estava interessado. Pelo que entendi, depois do ensino médio, Susan se casou com um homem rico por alguma circunstância que eu não prestei atenção. O que ficou claro é que ela conseguiu dar um golpe de sorte e agora estava indo para uma viagem luxuosa no Havaí. Vou ficar em um hotel chiquérrimo, um que você nunca poderia pagar nem em uma vida inteira, e aproveitar o resort. Disse ela, com aquele tom de superioridade. Ah, claro. Ela ainda mencionou que o marido era completamente apaixonado por ela e que vivia para agradá-la. Bem, algumas pessoas são assim. Espero que ele continue valorizando você para sempre. Respondi, sem emoção. Para ser sincero, ele devia ser um cara bem peculiar. Se um dia ela o perdesse, duvido que conseguiria se casar novamente. Enquanto Susan continuava sua conversa egocêntrica, eu só concordava com a cabeça, sem prestar muita atenção. Mesmo naquele momento, a vista do avião era simplesmente deslumbrante. Logo após a decolagem, tudo abaixo de nós ficou completamente branco enquanto subíamos acima das nuvens. Não importa quão ruim esteja o tempo. Se você esperar um pouco e subir acima das nuvens, sempre encontrará o céu limpo. Um céu azul brilhante sempre está lá, acima das nuvens. Mesmo quando tudo parece cinza e fechado, se você subir o suficiente, o lindo céu azul sempre estará esperando. Eu olhava pelas pequenas brechas entre as nuvens, tentando espiar o chão lá embaixo. Mas me pergunto, quando essas nuvens ao redor irão se dissipar? Pessoas como você, os humildes, raramente têm a chance de voar. Então essa vista deve ser única para você, né? Susan disse com ironia, sem perder o ritmo. Além disso, ela afirmou que já tinha viajado de avião tantas vezes que se cansou dessa mesma velha vista. Nem me dou mais o trabalho de olhar pela janela. Completou. Fiquei me perguntando. Por que ela faz tanto esforço para se diminuir desse jeito? Ter autoestima é ótimo,
mas eu simplesmente não conseguia entender por que alguém desvalorizaria a si mesmo só para se mostrar superior aos outros. Nem acredito que já namorei alguém assim. Se eu tiver filhos um dia, vou ensinar isso a eles, e certas experiências podem ser lições de vida, mas algumas são apenas manchas no passado. Sinceramente, acho difícil acreditar que alguém possa se cansar dessa vista só porque já voou muitas vezes. O céu nunca é o mesmo. Cada dia, cada horário, cada rota mostra um cenário diferente. Você nunca verá a mesma paisagem duas vezes. Para mim, ignorar isso é um verdadeiro desperdício. Enquanto Susan continuava falando sem parar sobre o quão incrível era, um anúncio interrompeu a viagem. Há um médico a bordo? Essa é uma daquelas frases que a gente sempre ouve em filmes e programas de TV. Mas essa foi a primeira vez que ouvi na vida real. Será que alguém passou mal? Fiquei preocupado, mas, infelizmente, não havia nada que eu pudesse fazer. Decidi esperar em silêncio, mas a cabeça de vento ao meu lado tinha outros planos. Espera, o que está acontecendo? Susan disse, arregalando os olhos. Isso parece cena de um drama. Ela estava claramente incomodada, mas seu comportamento era bem exagerado, especialmente considerando que alguém a bordo podia estar gravemente doente e precisando de um médico. Pensando bem. Essa mulher tem sérios parafusos soltos. Enquanto eu olhava ao redor, tentando entender melhor a situação, outro anúncio foi feito. Há alguém a bordo que saiba pilotar este avião? Até eu fiquei surpreso. No momento em que anunciaram que um médico era necessário, os passageiros já tinham ficado inquietos. Não tanto quanto Susan, claro, mas ainda assim preocupados. Agora, com o pedido por um piloto, a cabine entrou em um verdadeiro caos. Esse avião tá bem? O piloto precisa de um médico? O que tá acontecendo? Dava para ouvir vozes preocupadas por toda parte. E era compreensível. Primeiro pedem um médico, depois um piloto? Algo sério deve ter acontecido com ele. O rosto de Susan foi ficando cada vez mais pálido, e logo ela começou a entrar em pânico. O quê? Esse avião vai cair ou o quê? Sério? Falar de acidente em um momento desses só ia piorar a situação. É exatamente por isso que eu não suporto gente que não consegue ler o ambiente antes de abrir a boca. Como esperado, uma comissária de bordo veio correndo até Susan, já que ela estava gritando aquela palavra que ninguém quer ouvir dentro de um avião. Senhora, nada disso vai acontecer. Por favor, permaneça em seu assento. A aeromoça tentou acalmá-la, mas Susan começou a discutir. No entanto, com bastante habilidade, a comissária conseguiu fazê-la se sentar novamente. Foi então que ela se virou para mim, me encarou por um instante e perguntou: Você é Jake, por acaso? Fechei a cara e olhei desconfiado para ela antes de responder. Sim, por quê? Oh, e isso é sério? A comissária perguntou, visivelmente preocupada. Graças a Deus você está aqui. Ela me olhou ansiosa antes de continuar. Desculpe perguntar assim, mas, você pode ajudar? Pelo jeito, a situação era realmente grave, já que ela veio me procurar pessoalmente. Talvez o que Susan disse antes não estivesse tão errado assim. Assenti com a cabeça e me levantei do assento. Foi então que ouvi a voz irritante ao meu lado. O que você tá fazendo? Se vai atrapalhar, é melhor sentar e tremer nas botas. Revirei os olhos. A patética aqui é você, Susan. Pensei em dizer isso, mas me segurei. Não valia a pena. A comissária me olhou e perguntou: Ela está com você? De jeito nenhum. Respondi rapidamente. É só uma conhecida, velha conhecida, só isso. Sentamos lado a lado por coincidência, mais nada. Fiz menção de ir para a cabine imediatamente, mas, de repente, senti um aperto forte no meu braço. Onde você acha que está indo numa situação dessas? Susan perguntou, sem intenção nenhuma de me soltar.
Suspirei, já perdendo a paciência. Me solta. Mas ela ignorou. Eu já estava pensando no que fazer quando a comissária interveio. Senhora, peço desculpas pelo inconveniente, mas Jake é um dos nossos pilotos. Ele precisa resolver um assunto urgente. A comissária foi firme, mas educada, e, diante da situação, Susan finalmente afrouxou o aperto. O quê? Você, se é o piloto? Ela perguntou, arregalando os olhos em choque. Apenas respondi com um simples sim. Sem perder mais tempo, segui para a cabine. Lá dentro, um grupo de comissários já estava reunido, visivelmente preocupados. Foi então que descobri o problema. Tanto o capitão quanto o copiloto estavam passando mal, apresentando sintomas graves de intoxicação alimentar. Por sorte, havia um médico a bordo examinando os dois. Mas o pior era que eles não estavam melhorando. Pelo contrário, os sintomas pareciam estar piorando. Ficou claro que pilotar o avião nessas condições seria um grande desafio, levando ao anúncio urgente da cabine. Gastroenterite aguda pode surgir do nada, então talvez fosse inevitável. Mas os dois pilotos ao mesmo tempo? Isso era um azar inacreditável. Ou, dependendo do ponto de vista, um verdadeiro milagre. As chances de algo assim acontecer eram absurdamente baixas. Quando entrei na cabine, vi vários rostos familiares. Assim que me viram, ouvi alguém comentar: "Uau, que sorte termos o Jake a bordo!" Era realmente impressionante, e dois pilotos passando mal ao mesmo tempo, um médico por acaso no avião e, além disso, um piloto extra disponível. Eu provavelmente gastei toda a minha sorte de uma vida inteira nesse voo. Segundo o médico, os sintomas do copiloto eram um pouco mais leves do que os do capitão, mas ele ainda estava muito debilitado, mal conseguia conversar. O suor escorria por sua testa, e dava para ver que ele estava realmente passando mal. Entrei em contato com a torre de controle e me sentei na cabine. A tensão e a adrenalina do momento eram intensas. Desde que comecei a voar, sempre senti uma imensa pressão ao saber que a vida de todos os passageiros estava em minhas mãos. No início, só de pensar nisso, eu ficava tão nervoso que sentia vontade de vomitar. Mas, ao mesmo tempo, havia algo único e indescritível, e à vista de tirar o fôlego que apenas os pilotos têm o privilégio de ver. O sol brilhava intensamente, iluminando toda a cabine. As nuvens densas abaixo pareciam formar um cenário mágico, quase como um quadro pintado à mão. Era uma sensação de euforia que só um piloto consegue entender. Sempre me perguntei se isso era algum tipo de hormônio inundando meu cérebro. Para mim, estar aqui era pura alegria. Uma vez, comentei isso com um comissário de bordo, e ele imediatamente descartou minha teoria como: "É estranho." Sinto até um pouco de pena da Susan. Ela nunca teve a chance de ver uma paisagem como essa e, mesmo assim, diz que se cansou dela. O avião pousou com segurança no Havaí, garantindo o bem-estar de todos os passageiros e tripulantes. Assim que aterrissamos, o capitão e o copiloto foram levados direto para o hospital. O médico que cuidou deles me disse: "Ainda bem que você estava lá. Se eu estivesse sozinho, acho que todo mundo teria acabado no hospital. Só esses dois indo já foi o suficiente." Ele riu e passou a mão na barba. Uma coisa meio inapropriada para um médico dizer, mas, de certa forma, acho que era o jeito dele de demonstrar apreço. Mesmo com o pouso seguro, a empresa ainda considerava o incidente um grande problema. Como resultado, depois de chegar ao Havaí, fiquei preso em papeladas e relatórios por tanto tempo que só consegui me liberar ao pôr do sol. Assim que fiquei livre, fui direto para a nova loja do meu amigo e, claro, dirigi com segurança. A loja já estava movimentada, cheia de clientes. Assim que me viu, Bob, meu amigo e dono do lugar, abriu um enorme sorriso e veio ao meu encontro. "Que bom que você conseguiu vir!" exclamou, me dando um tapinha caloroso nas costas. Então, completou com um tom divertido:
Ouvi dizer que você teve um dia e tanto pilotando um avião de passageiros no susto. De onde ele tirou essa informação? Eu não estava com vontade de me gabar e nem tinha intenção de falar sobre isso, mas se ele já sabia, acho que não tinha escolha a não ser explicar. O tapão forte de Bob, que sempre foi musculoso, fez minhas costas formigarem. Enquanto esfregava o ponto dolorido, me sentei e comecei a contar os eventos do dia. Cara, essa é uma história incrível, disse Bob, impressionado. Nem acredito que já faz 5 anos desde que você se aposentou. O tempo voa. Ele riu. De fato, perceber que já se passaram 5 anos me fez sentir o peso cruel do tempo. Você é amigo do dono? Perguntou uma voz gentil atrás de mim. Ao me virar, vi um cavalheiro distinto sorrindo para mim. Ao lado dele, meio sem jeito, estava Susan. Bob respondeu ao homem com um sorriso. Parece que você é novo por aqui. Esse cara era incrível no serviço. Ele foi meu parceiro nos tempos da Força Aérea. Sabe, ele serviu na base aérea de Langley, no 4º Esquadrão de Voo da 11ª Ala Aérea. Fiquei surpreso com o nível de detalhe da explicação, mas, para minha surpresa, os olhos do homem brilharam de entusiasmo. Espera. Você quer dizer os Blue Angels? Acontece que ele sempre sonhou em ser piloto. No entanto, quando era criança, sofreu um acidente e quase perdeu a visão do olho direito. Por causa disso, teve que abandonar seu sonho. O mesmo que eu. O fato de ele lembrar nomes de companhias aéreas e até divisões militares mostrava que era um verdadeiro entusiasta da aviação. Fazia tempo que eu não conhecia alguém tão apaixonado por aviões, então acabei me envolvendo na conversa. Ele falava com empolgação, especialmente sobre os Blue Angels. Disse que seus shows aéreos eram espetaculares, elogiando cada detalhe das manobras. No meio dessa conversa animada, fomos interrompidos por ninguém menos que Susan. Com licença, disse ela, entrando na conversa com elegância. Ah, me desculpe, respondeu o homem, coçando a cabeça. Acho que me empolguei um pouco. Sinceramente, eu não achava que ele precisava se desculpar, mas, pelo jeito que interagiam, parecia que eram um casal. Então, apenas fiquei em silêncio e observei. Durante a conversa, ele descobriu que Susan e eu estudamos na mesma escola secundária, o que despertou ainda mais seu interesse. Sério? Que coincidência! Disse ele animado, antes de começar a me bombardear com perguntas. E onde você está agora? Respondi que sou piloto comercial, mas ele pareceu confuso com minha resposta. Ah, entendi. Continuei. Bom, faz sentido. Bob e eu nos conhecemos nos tempos da Força Aérea, e se você olhar para o meu histórico, naturalmente pensaria que eu pilotaria caças. Fiz uma pausa e acrescentei. O problema é que sofri um acidente de carro há alguns anos e não pude mais pilotar caças. Mas ainda amava o céu, então mudei para a aviação comercial. Expliquei toda a situação. Há 5 anos, em um dia chuvoso, eu estava atravessando um cruzamento quando um carro avançou o sinal vermelho e me atropelou. O motorista estava distraído, olhando para outro lugar. Embora eu tenha recebido uma indenização e resolvido tudo legalmente, isso não significa que eu guarde rancor. No entanto, por causa do acidente, fraturei minha perna esquerda e precisei de um longo período de reabilitação. Isso me fez perder muitas horas de voo, e, como resultado, minha licença de piloto expirou. Além disso, desenvolvi algumas complicações que me impediram de pilotar caças de alto desempenho. Naquela época, fiquei completamente arrasado. Voar era meu sonho desde criança, e meu falecido pai sempre foi meu maior apoiador. Mas foi justamente por causa dos ensinamentos dele que consegui seguir em frente. Ele sempre me dizia: o passado é o passado. Não adianta ficar preso ao passado. O importante é fazer o seu melhor no presente. Se eu tivesse ficado remoendo o que aconteceu, não teria conseguido chegar até aqui.
Quando descobri que não poderia mais pilotar caças, me sugeriram um cargo administrativo, lidando com papelada. Mas eu não conseguia me imaginar longe do céu. Então, deixei o exército e fiz a transição para a aviação comercial. Se tornar piloto comercial foi muito mais difícil do que eu esperava. Enfrentei vários desafios, mas nunca desisti. O céu é o meu lugar. Não me vejo em nenhum outro. Quando terminei minha história, o marido de Susan, Mike, me olhou impressionado. Nunca conheci alguém tão determinado quanto você. Sua força de vontade é realmente inspiradora. Você se importaria de mantermos contato? Disse ele, pegando o celular. Diante de um pedido tão sincero, não pude recusar. Além disso, vou admitir, ser elogiado daquele jeito foi bem legal. Depois disso, continuamos conversando sobre aviões, completamente envolvidos no assunto. Durante todo esse tempo, Susan permaneceu em silêncio, olhando para baixo, parecendo abatida. Foi então que Mike se apresentou melhor. Ele era um empresário de sucesso, dono de várias propriedades em resorts pelo Havaí e outros lugares. Pelo visto, o que Susan disse no avião, sobre ter se casado com um homem rico, era a verdade. Para ser sincero, eu duvidei na hora. Mas era real. Mesmo depois do nosso encontro no Havaí, Mike manteve contato comigo com frequência. Ele era um cara direto, sem rodeios. Mike era um cara meticuloso, não tolerava irregularidades e parecia ser alguém em quem muitos confiavam. Fiquei me perguntando como um homem assim escolheu Susan como esposa. Será que ela o enfeitiçou de alguma forma? De repente, recebi uma mensagem no meu celular. Era de Susan. Por favor, nunca conte ao meu marido que namoramos no passado. Não coloque minha felicidade em risco. Sinceramente, eu não tinha o menor interesse em me envolver com Susan novamente. Mas, por respeito a Mike, talvez fosse melhor contar tudo. Era um dilema. Por outro lado, Susan provavelmente sabia que não tinha sido totalmente honesta comigo naquela época. E, sinceramente, duvido que seu caráter tenha mudado tanto só por conta daquele incidente. O mais provável é que ela tenha jogado bem suas cartas até conseguir se casar com um homem rico. Se ela chegou tão longe, talvez não fosse meu papel estragar tudo. Pensando bem, é até engraçado. Mas, para ser sincero, mesmo que eu não conte nada a Mike sobre a verdadeira natureza de Susan, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar percebendo por conta própria. Até lá, espero que ele aproveite a felicidade que tem. Respondi apenas com um curto e entendido. Depois disso, nunca mais recebi nenhuma mensagem dela. Parece que Susan continuará escondendo seu passado do marido. Em outras palavras, ela provavelmente não consegue mais viver de outro jeito. Agora, deve passar os dias com medo de que seu passado e as pessoas que ela prejudicou venham à tona. Esse é o peso das escolhas dela. O passado nunca desaparece completamente. Algum tempo depois da minha viagem ao Havaí, acabei reencontrando Mike. No aeroporto, vi que o microfone que ele usava parecia bem mais fino e desgastado. Quando conversei com Mike, ele me contou que havia se divorciado de Susan algum tempo depois do incidente no Havaí. O motivo? Um amigo de Susan foi visitá-la em casa por conta do trabalho. Mike estava por lá, mas decidiu não atrapalhar e ficou no escritório, trabalhando no computador, que ficava ao lado do quarto de hóspedes. O visitante era um amigo dos tempos de escola de Susan, e os dois conversavam tão alto que Mike acabou ouvindo, sem querer. Entre risadas grosseiras, eles mencionaram várias pessoas, provavelmente ex-colegas do ensino médio, usando apelidos depreciativos. Para sua surpresa, Mike descobriu que era um deles. Mas o que realmente o deixou furioso foi ouvir Susan e a amiga rindo e comentando sobre como os homens ricos eram os melhores. Naquele momento, ele perdeu a paciência. Mike saiu furioso do escritório e gritou para que os dois saíssem de sua casa imediatamente. Ele expulsou Susan e sua amiga sem nem deixá-las entrar de novo naquele dia. Mais tarde,
ao revisar suas finanças, Mike descobriu que Susan vinha gastando suas economias sem permissão e desperdiçando dinheiro sem pensar duas vezes. Quando a confrontou, Susan apenas respondeu que ele era mesquinho e disse isso para um homem rico. No começo, Mike ainda pensou que, se ela mudasse, talvez pudessem tentar de novo. Mas Susan apenas disse coisas como: "Eu nunca pensei que você fosse tão pão duro. É um absurdo eu não ter roupas e bolsas de grife." Ao ouvir isso, eu não fiquei nem um pouco surpreso. Quanto mais Susan gastava, mais o coração de Mike se afastava dela. Até que um dia, ele simplesmente perdeu toda a paciência. O divórcio finalmente aconteceu. Curiosamente, a atitude de Susan mudou drasticamente. Ela começou a dizer que não queria se separar, que tudo não passava de um mal-entendido, que eram apenas palavras e que nunca imaginou que Mike levaria o divórcio tão a sério. Parecia que, no fim das contas, ela só pensava em si mesma. Quando Mike ameaçou levá-la ao tribunal com um advogado por causa da insistência dela, Susan relutantemente assinou os papéis do divórcio. Ainda tiveram algumas disputas sobre a divisão de bens, mas, segundo Mike, recentemente tudo foi resolvido. Ele suspirou e disse: "Eu realmente pensei que ela era uma mulher incrível. Mas nunca imaginei que sua verdadeira natureza fosse essa." Eu concordo totalmente. No fim das contas, não se trata apenas da aparência. Claro, é normal que pessoas bonitas sejam populares na juventude, mas, quando se chega à vida adulta, estar ao lado de alguém sem um bom caráter pode ser um verdadeiro tormento independentemente da aparência. Depois do divórcio, Susan voltou para sua cidade natal e agora mora com os pais. Antes, ela vivia como uma dona de casa, mas agora está tendo dificuldades para encontrar um emprego. Além disso, está vivendo de forma bem mais modesta, já que precisa devolver o dinheiro que gastou sem permissão. O que vai, volta. Acredito que não foi só com Mike. Ao longo da vida, Susan pareceu sempre menosprezar os outros, e agora todo esse karma parece estar voltando para ela. Depois de ouvir a história de Mike no aeroporto, me despedi dele. Quando saí, olhei para o céu. Infelizmente, estava nublado. Mas eu sabia que, acima daquelas nuvens escuras, o céu azul se estendia infinitamente. Acredito que a visão da cabine é um privilégio reservado para pilotos. Se Susan um dia se emocionasse com essa paisagem, talvez finalmente encontrasse sua humanidade. Ser piloto não é fácil. Há muitos desafios ao longo da carreira. Mas, no fim das contas, a beleza dessa vista faz todo o esforço valer a pena. Hoje, mais do que nunca, estou determinado a seguir em frente para testemunhar paisagens ainda mais incríveis e garantir a segurança dos meus passageiros.